tarde a todos. O meu nome é Eduardo. Hoje eu estou com 28 anos. Eu vim contar um pouco para vocês como é que foi a minha experiência de intercâmbio em 2018, de agosto de 2018 até início ali de 2019. Inicialmente eu tinha planejado fazer um intercâmbio de 5 meses, porque era o que eu tinha, era dentro do meu orçamento naquele momento, né? Depois aconteceram algumas coisas no intercâmbio que foram prolongando um pouco a viagem, mas eu estava procurando muito uma experiência de intercâmbio para aperfeiçoar o inglês, mas eu também queria uma experiência de intercâmbio que eu pudesse trabalhar, porque talvez num curso assim eu faria um curso lá, mas eu não estaria me forçando tanto assim a ir atrás de aprender e ter que explicar, defender uma ideia e ser colocado no fogo mesmo assim para poder aprender mesmo o que eu precisava, né? Pegar essa prática, porque eu vinha fazendo curso de inglês, mas não tinha ainda a, a prática, vamos dizer, né? Que faltava para poder tentar deixar mais fluido. Só que dificilmente eu ia conseguir um intercâmbio que unisse um país de língua inglesa com a oportunidade de estágio, que o estágio é um intercâmbio mais difícil de se conseguir. Então surgiu uma oportunidade através da PUC, né? Pelo programa UA7, foi o primeiro edital desse programa UA7 que teve na PUC. E poucas pessoas na época haviam se inscrito, eu fui uma das 4 que se inscreveram. A gente fez uma prova de proficiência em inglês, né? E meio que a concorrência estava baixa, sim, então a nota sendo boa na proficiência já deu certo, sim, né? Então eu consegui, então surgiu uma oportunidade para fazer intercâmbio numa cidade chamada Bremen, que fica no norte da Alemanha. Não é um país de língua inglesa, porém eles aceitavam que tu falasse somente inglês. Eu não falava alemão, não falo alemão, comecei a estudar lá para aprender um pouco mais, porque eu acabei gostando, mas eu não falava, então ia ser inglês mesmo. E de fato, todos os intercambistas que a gente conheceu de outras faculdades, de outros estados do Brasil, todo mundo falava inglês, ninguém falava alemão lá, né? Sei lá, numa festa que tu fosse, num restaurante, qualquer coisa que fosse fazer na faculdade, ninguém falava alemão, todo mundo falava inglês, né? Então, tava tudo certo. Então, o intercâmbio não foi uma bolsa, né? Houve uma ajuda de custo, mas como também tu tem custos adicionais em relação a seguro, não é seguro, é plano de saúde, tu tem um custo de transporte lá. Na Alemanha eles têm, países desenvolvidos de maneira geral, tu compra um cartão válido por um certo período de tempo que te dá direito a transporte num perímetro, num raio, sei lá, no nosso caso lá era tipo, mais ou menos 200 quilômetros. Então com esse cartão tu tinha a oportunidade de se deslocar, né, seja de ônibus, de trem, num perímetro muito interessante, sim, até para gente poder conhecer lugares próximos daquela cidade, né? Sem ter custo, né? Na verdade, tem um custo inicial que tu paga ainda no Brasil, né? Porque o transporte lá, tu não passa por uma roleta, tu não precisa apresentar uma passagem para alguém, tu simplesmente chega na estação e entra, né? Existem fiscais que entram nos ônibus, nos trens, mas muitas viagens que tu faz, tu não consegue, né? Acontece ser mais raro, assim, de alguém vir lá te perguntar se tu tem a passagem ou não, né? Quem não está acostumado com isso acaba pensando, tá, então talvez eu não precise comprar, né? Mas não, eles te fazem comprar justamente por te não chegar lá e tentar fazer de uma forma diferente, né? Então, e é muito bom, assim, porque tu paga um valor, nada é barato, porque a nossa moeda ela é muito desvalorizada, né? Mas vale muito a pena comprar essa passagem, né? E é obrigatório, assim como o plano de saúde, né? É obrigatório. Então eu consegui fazer intercâmbio, meu curso é engenharia mecânica, né? Eu devia ter falado até no início do vídeo. Meu curso é engenharia mecânica e eu consegui um estágio numa universidade, no laboratório de uma universidade. E essa universidade, lá em Bremen, eles trabalham com muita pesquisa aeroespacial. Então, esse projeto, essa universidade estava desenvolvendo um foguete de pequeno porte, né? Foguete de 3 metros de comprimento que é lançado somente para fazer medições na atmosfera. Então, esse projeto estava em desenvolvimento e os intercambistas que tinham interesse lá em trabalhar nesse projeto poderiam pegar um componente para projetar. Então, nós trabalhamos, eu e uma colega até de São Leopoldo, trabalhamos numa válvula de pressão mínima durante esses 6 meses de estágio, né?
e desenvolvemos esse projeto, tivemos a oportunidade de testar essa válvula, passamos uma semana, 2 semanas numa base militar de testes, porque o componente trabalha com pressões muito altas, então tu precisa ter todo um aparato de segurança para poder testar o componente, testar os produtos, né? Então foi uma experiência assim fantástica, e a gente conta esse tipo de história porque as pessoas que pensam em fazer um intercâmbio, todo mundo que já fez intercâmbio fala muito bem e diz que vale muito a pena. Mas eu me lembro que quando eu ouvi essas histórias, eu não tinha feito ainda, eu não dava muito valor para isso, né? E eu realmente fui buscar, não pela experiência, mas por causa do inglês. E no fim das contas eu vi que o inglês foi uma consequência, e a experiência, de maneira geral, assim, é fantástica. Cada investimento que tu faz vale muito a pena. Se tu tivesse mais para investir, tu investiria mais, porque tu ir para um país de ponta, assim, tu percebe como as coisas são boas e o teu nível do que é bom sobe muito. Então, eu recomendo para todo mundo que tenha a oportunidade fazer um intercâmbio num país desenvolvido, um país que de fato possa te mostrar o que é uma nação bem desenvolvida, né? Um país de ponta, que as coisas funcionam. Então é fantástico, a gente recomenda para todo mundo que volta ao intercâmbio tem o mesmo discurso, né? Vocês vão ver. A universidade que eu estava, ela chama Hochschule Bremen. Então ela fica nessa cidade de Bremen, né? É uma cidade muito histórica, com muitas fábulas, muitas lendas, muitas estátuas no meio da cidade, então é muito turístico. A Europa, de maneira geral, é muito turística. Então a Alemanha é um país muito organizado, dá prazer de andar nas ruas e ver como as coisas são interessantes, né? Para quem estuda engenharia mecânica, a Alemanha é um país pioneiro em todos os desenvolvimentos da história da mecânica, então é muito legal fazer parte disso e agregar essa experiência pro teu currículo, né? Tive poucas aulas lá, eu não estudei muito lá o curso de engenharia mecânica, eu fiz, na verdade, a cadeira de estágio obrigatório lá, então um semestre da PUC que eu estudaria, né? Na verdade eu fiz uma cadeira única, porém lá de estágio obrigatório. Mas eu tive algumas aulas que eu participava, que os professores deixavam de participar, né? O ensino é muito bom, os professores com certeza têm a mesma capacidade que os professores da PUC, né? Não vejo diferenças, na verdade. São formas de ensino diferentes, né? Enquanto a gente estava fazendo a nossa graduação, a maioria dos alunos já estava fazendo mestrado, já estava se aprofundando um pouco mais, né? O curso ele é muito mais focado para a área, um curso de mecânica, por exemplo, ele é muito mais focado para a área aeroespacial ou área de aviação, então ele não é tão genérico quanto um curso de engenharia mecânica no Brasil, né? É mais focado para a área que tu quer desenvolver. O que mais que eu posso comentar para vocês? Eu acabei estendendo um pouco da viagem, eu tinha me planejado financeiramente para ficar 5 meses lá, eu acabei ficando 6, porque esse projeto que nós desenvolvemos, a gente precisava de um pouquinho mais de tempo para poder dar tempo de fabricar as peças em fornecedores locais, ter essa oportunidade para ir lá e testar nessa base militar. Então isso tudo consumia muito tempo, e aí no fim das contas eu fiz uma força a mais, vamos dizer assim, para poder ficar mais um mês lá e poder chegar até o fim do projeto, né? Então foi muito tranquilo essa negociação, foi tudo muito prático, muito facilitado, né? Quando tu vai para lá, tu pode ficar hospedado em casas de pessoas, de alemães que disponibilizam a sua casa, tem um quarto lá sobrando, eles vão até a universidade, fazem um cadastro, né? A universidade tem uma avaliação dessas pessoas para dar confiabilidade para quem está procurando uma pessoa de fora, né? Tá no Brasil, eles te dão acesso a uma base de dados, e aí tu entra lá, tem vários anúncios de várias casas, valores diferentes, banheiro privativo, banheiro comum, quarto tal tamanho, quarto compartilhado, quarto individual, né? E então tu tem diversas opções, diversos valores, né? E aí tu entra nessa base de dados, te aplica para uma vaga, daí tu tem uma oportunidade para ter contato com o landlord ou a landlady, que seria o senhor ou a senhora dono da casa, né? E essas pessoas, alguns têm a prática de fazer uma entrevista por Skype, por exemplo, ou outros conversam só por e-mail contigo e
e fecha negócio, as coisas funcionam muito bem. Então, esse medo assim que a gente tem de, eu vou ficar na casa de alguém e tal, isso é muito tranquilo. A universidade tem um cuidado extremo assim para te dar essa oportunidade de ser bem recebido, né? E eu tive uma experiência sensacional, assim, porque como eu queria aprender inglês, eu acabei ficando sem querer hospedado numa casa de uma senhora inglesa que casou com um alemão. Então, e eles acabaram adotando o idioma dela, né? Então, dentro de casa eles falavam inglês. E então eu tava naquela atmosfera ideal que eu precisava, né? Eles me tratavam muito bem, eles me levaram no primeiro dia para fazer toda a documentação, conhecer a universidade. Uh, então, assim, não poderia ter sido melhor, né? A experiência. O que mais que eu posso contar pra vocês? Estando na Europa, a gente acaba desfrutando da vida de quem mora na Europa, que é praticamente um país único, porque tudo é muito... o transporte lá pra mim foi uma coisa que destacou demais, assim, porque se tu precisa ir da Alemanha pra Itália num fim de semana, assim, pra dar um passeio, tu pode optar por ir de trem, tu pode optar por ir de avião. O custo, às vezes, justifica tu ir até de avião, que é mais barato. Tem empresas de companhias aéreas de baixo custo que tu consegue, com antecipação, comprar uma passagem muito barata. Então, eu tive a oportunidade de visitar parentes que eu nunca tinha conhecido na Itália, né? Tive a oportunidade de ir até a casa deles, passar lá uma semana que eu tirei de folga, vamos dizer assim, num custo muito baixo e a oportunidade de conhecer outros países, né? Eu tive colegas que viajaram para o Marrocos, viajaram para Portugal, enfim, fim de semana eles faziam a viagem que eles queriam, né? Eu acabei viajando somente para a Itália e conhecendo muitas cidades pequenas de interior, que tinham na volta de Bremen, né, no sul da Alemanha, Hamburgo, Lüneburg, Hildesheim, Kassel, enfim, diversas cidades que estavam dentro daquele perímetro que eu tinha direito ao transporte. Eu me planejei para fazer uma viagem de trem até o sul da Alemanha para conhecer alguns castelos, algumas coisas que estavam dentro do custo, não era um absurdo, e eu queria fazer essa viagem para cruzar a Alemanha de trem, porque de avião tu acaba tendo a oportunidade de ver muito menos coisas, né? Tu passa por cima de tudo, então de trem é uma viagem que todo mundo lá anda muito de trem, o país é muito... o transporte é muito integrado, tu chega numa estação dentro da cidade para te direcionar até um outro certo ponto, tu pega 2 ônibus e um trem, mas um já está meio que na sequência do outro. Se tu fica numa parada de trem ou de ônibus esperando, tem um painel mostrando quanto tempo que ele vai demorar até chegar, eles são muito pontuais. Então, é por isso que eu digo que a experiência vale muito a pena para entender o que bom, o que funciona, e elevar esse nosso nível de criticidade, né? O que mais que eu posso comentar? De maneira geral, acho que é isso. Esse programa é um programa que funcionou muito bem para mim, né? Existem programas que têm bolsas, inclusive, né? Então, se possível, seria uma ótima oportunidade. Mas eu sou suspeito para falar de um estágio na Alemanha, porque eu acho que não tem uma experiência superior a essa, porque é muito bom e eu recomendo para todo mundo que tem essa oportunidade. Se dirige até o escritório de mobilidade acadêmica da sua universidade e se informem e vejam que no fim das contas as coisas não são difíceis, é tudo muito fácil, sim, tu vai indo etapa por etapa, o escritório vai te conduzindo nesse processo e as coisas, quando tu vê, acontecem muito fácil. Então, é uma experiência que até hoje eu vejo vantagens, me trazem benefícios na minha vida de trabalho. Eu já estou formado, já consegui me inserir no mercado e isso até hoje me traz benefícios e eu consigo lembrar de coisas que eu vivi no passado que hoje ainda me trazem muitas possibilidades. E é isso. Valeu!